Fala para mim, humildade para quê? Nesse mundo que a gente vive, a gente precisa impor respeito às outras pessoas. As pessoas precisam nos respeitar. Bem, pelo menos essa é a lógica do mundo que a gente vive, né? Porque na lógica de Deus, segundo os preceitos de Deus, as coisas são completamente diferentes disso. Esses dias eu ouvi um líder religioso usar o seguinte versículo, que os presbíteros são dignos de duplicada honra, só que ele não leu o versículo completo. O versículo diz assim: os presbíteros que governam bem sejam dignos de duplicada honra. E também tem uma outra questão. Esse versículo, ele faz parte da epístola que Paulo escreveu a Timóteo. É um conselho que Paulo deu a Timóteo, para que Timóteo honrasse os presbíteros. Isso é uma coisa boa, mas um presbítero evocar esse versículo para si, para que ele seja honrado, já foge completamente do que o Senhor nos tem ensinado. O apóstolo Pedro também escreve aos presbíteros na sua primeira epístola, e na verdade lá ele escreve à igreja, não escreve a Timóteo, a uma pessoa específica. Ele dá uma instrução à igreja e dá uma instrução aos presbíteros em específico. Lá ele fala que os presbíteros devem apacentar o rebanho de Deus com temor e com cuidado, não como tendo domínio sobre o rebanho de Deus, sobre o povo de Deus, mas servindo ele mesmo de exemplo para o rebanho. A gente precisa ter o cuidado, quando utilizar a palavra de Deus, de nunca utilizar ela em nosso próprio benefício. O Senhor Jesus, que tinha todo o poder no céu e na terra, nunca usou o seu poder em seu próprio benefício. Ele sempre utilizou o seu poder para o benefício de outras pessoas, principalmente daqueles mais injustiçados. Na epístola de Paulo aos Efésios, tem lá nos capítulos 5, 6, tem diversas instruções. Vai passar um caminhão aqui, vou dar uma pausa aqui e já volto. Lá na epístola aos Efésios, no capítulo 5 e 6, Paulo dá diversas instruções a várias categorias de pessoas. E uma dessas categorias são os casais. Ele dá instruções aos maridos e às mulheres, e também dá instrução para os senhores e para os servos, o que hoje seria os patrões e empregados. Mas quando o marido vai utilizar essa passagem da Bíblia, ele nunca deve evocar para si a orientação que é dada às mulheres. Ele nunca deve utilizar para si aquela parte: mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Não, ele tem que utilizar a parte que cabe a ele. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É isso que ele deve utilizar. Assim como os servos e os senhores, o patrão, o senhor, ele nunca deve utilizar a passagem que fala que os servos devem servir aos seus senhores com respeito, como servisse a Cristo. Mas ele deve utilizar a passagem que fala dele mesmo, a passagem que fala dele próprio, que é: senhores, patrões, tratem os vossos empregados, seus servos, com dignidade, porque o vosso Deus é o mesmo Deus deles e que não faz acepção de pessoas. Então, as pessoas estão confundindo as coisas, as pessoas estão utilizando mal a palavra de Deus, utilizando para benefício próprio. E a humildade, ela está sendo relegada a segundo plano na vida das pessoas. Mas tem um provérbio que eu não me lembro agora, mas fala alguma coisa assim, que a humildade vai adiante da honra. Para que a pessoa seja honrada nessa terra, primeiro ela tem que ter humildade. Então que essa reflexão fique para nós hoje aí, e nós tenhamos um pouquinho mais de humildade, considerando sempre as pessoas superiores a nós mesmos, e nós assim estaremos fazendo a vontade de Deus. Um abraço, fiquem com Deus.